Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast para a gente falar sobre a experiência do cliente. E hoje como convidado o Diego, que é CMO da Odonto Company, apesar que eu já conheci de bem antes também, que é um grande amigo meu, conheci na primeira feira da BF que a gente foi. Muito obrigado pela presença, viu Diego? Muito assunto bom para a gente poder falar hoje. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui no podcast com você, que a gente já se conhece há bastante tempo mesmo, de fato, namoramos alguns projetos e aí alguns deram certo, né? Que Isso bom. aí. Bom demais. Me conta, né, como que você enxerga hoje essa parte da experiência do cliente na ponta, principalmente uma rede, né, que hoje tem mais de 1.000 unidades, né, Diego? Então, uma rede É isso aí. muito grande que está a nível Brasil e que precisa atender todo mundo da melhor forma. Boa. A experiência do cliente, para mim, é um dos cernes principais em termos de discussão quando você fala de qualquer estratégia de marca, Bruno. Não tem como hoje mais a gente falar sobre marketing, falar sobre rentabilidade, lucratividade, falar sobre operações, se a gente não tiver, de fato, a experiência do cliente centrada nessas discussões, né? A Odonto Company tem mais de 1.400 unidades hoje espalhadas pelo Brasil, vem de uma rede também nacional com quase 600 unidades. Então, todas as vezes que a gente olha para uma grandeza, né, e amplitude desse tipo, dessa altitude, a gente começa a entender um pouco melhor sobre o quanto é importante trazer, principalmente, padronização na experiência do cliente. E a experiência do cliente, elas são diversas interfaces, né? Não somente a do dia a dia ali da troca, mas é desde quando ele entra no seu site, de como ele te encontra, Sim. de como você conversa com ele, com a marca. Então são várias interfaces, são vários pontos de contato com o cliente que são super importantes que a gente tenha o máximo de controle possível. Então, para mim, a experiência do cliente ele é principal. Ele é principal no momento da gente fazer um planejamento estratégico pro próximo ano, fazer um orçamento, falar de marca, falar de marketing, falar de promoção, falar de qualquer coisa. A gente tem que colocar sempre no campo ali inicial, primário, experiência do cliente, né? E ela tem que ser fluida e orgânica. Legal. E aí você falou essa parte do marketing, né, que é o início da jornada, eu acho interessante comentar, porque hoje em dia tem vários canais de aquisição, né? Então o cliente ele pode chegar de diversas formas, uma rede social, um telefone, tem WhatsApp, então tem muitas formas. Como é que vocês lidam, né, essas diferentes formas que o cliente chega até as unidades do Odonto Company? Tem empresa que deixa tudo centralizado, tem uma única central, outra dá uma autonomia para o franqueado. Como que você enxerga que hoje é a melhor forma de fazer? Bom, primeiro, acredito que qualquer marca, qualquer empreendedor tem que ter presença digital. Uhum. Né? Independente se é um produto, um serviço analógico, como serviço de saúde bucal ou lavanderia ou coisa do tipo que necessita de algo, uma execução lá analógica, né, de fato, mas presença digital é super importante. Sim. Porque hoje o cliente ele tem uma jornada que ela não é linear, na verdade, né? Ela muitas das vezes, quem aqui não consegue, não começa a fazer uma pesquisa no e-commerce, acha aquele negócio, aquele produto importante, coloca no carrinho, alguma coisa acontece, vai para outro lugar e tudo mais, e aí você vai vendo que a jornada do cliente ela não é linear de fato, né? Ela tem várias interrupções e ela tem que acontecer em diversos momentos. E um ponto muito legal que eu falo disso, Diego, porque a gente chega e todo projeto a gente coloca, né, pela seu cliente oculto. Primeiro entra no site, entra na rede social, É. avalia, vê como é que tá a nota do Google. Aí tem algumas empresas que falam assim, não, essa parte eu não me preocupo não, quero que a pessoa só vai na loja e compra para eu ver meus atendentes. Exato. Aí eu falo, gente, não é E possível. como ele vai na loja se ele não te conhece, É. você não tem presença digital? E parte de saúde, por exemplo, a gente já pegou muito caso de assim, a recepcionista que atendia no WhatsApp estava falando português todo incorreto, ou demorava 3 dias para responder a pessoa e perdia lead. Então, não faz sentido. E isso para mim é primordial. Eu acho que tem dois efeitos que eu chamo, que é o efeito iFood e o efeito Uber, né? Legal. O efeito Uber é o efeito de você não espera 30 minutos para o carro, né, pro motorista chegar. Você sempre quer o mais rápido, o mais próximo. Assim como quando você está com fome, você também não espera a comida que vai demorar mais tempo para ficar pronta, Verdade. e sim, sempre é a mais rápida. Então a gente fala sobre o efeito Uber e o efeito iFood. Eu falo isso muito com os meus franqueados. O cara que está sentindo dor de dente, ele não quer esperar uma semana para ser atendido ou 3 dias, como foi o exemplo aqui. Verdade. E outra coisa, quando a gente fala de um serviço e até mesmo um produto, de um empreendedor, de uma marca, em que o seu viés é autoridade e confiança, você não pode iniciar uma relação com o seu cliente com um português mal escrito, com uma abordagem talvez um pouco mais agressiva. Então, assim,
isso também parte de treinamento, parte do franqueado ter essa consciência que é super importante, que todos os momentos, né, todos os touch points do cliente, ele tem que ser agradável, ele tem que gerar esse nível de confiança, ele tem que gerar esse nível de autoridade para que a jornada dele seja cada vez mais fluida. E que no final das contas, o que a gente preconiza é que isso exija um padrão, né, um padrão da marca, da franqueadora, e que isso seja treinado todos os dias para que todo mundo, ou todos os clientes que a gente atende, ele tenha a mesma experiência. Legal. Então, para mim, é fundamental isso. Legal. E na jornada, você estava explicando, tem a primeira parte, que é a parte online, depois como é que vocês garantem todo o sucesso ali na operação? Hoje tem uma questão que é o seguinte, a franqueadora também faz a geração de fluxo, então todas as partes, toda a configuração de como a gente vai se posicionar, como a gente vai ser encontrado na internet, a gente não só manualiza isso para o franqueado, mas também como a gente faz internamente, né, como franqueadora, disponibiliza isso como um canal a mais de aquisição para o franqueado. Legal. E no franchising, principalmente no Brasil, que tem esse nível de dimensão tão grande, é super importante que o franqueado entenda algumas camadas. Eu chamo essa camada de um círculo virtuoso, principalmente em comunicação, experiência do cliente. E onde ela começa? Ela começa no PDV. Então ela começa no PDV, ela tem a sua... o franqueado ele tem que ter a sua influência regional, então ele tem que ser conhecido naquele raio de influência dele. Ele extrapola um pouco mais para um âmbito mais macro-regional, e aí eu estou falando de região, e depois tem uma camada que é a camada nacional, que aí sim tem a parte da franqueadora de forma institucionalizada. Claro que para cada uma dessas camadas você tem um desafio, né? Porque não adianta a gente pegar uma receita do Sudeste e achar que ela vai fazer sentido em todos os lugares do Brasil, porque a gente sabe que não é assim, né? Existem construções sociodemográficas diferentes em cada um dos estados que a gente vive, né? Do país que a gente vive, que exige um pouco mais de flexibilidade. Então a gente faz, enquanto franqueadora, esse nível institucional, também de geração de demanda de forma macro-regional, e incentiva com que o franqueado também faça essa posição, né? Marque esse território micro-regional e no PDV. Então, assim, quando essas 4 camadas elas estão falando de forma orgânica, falando a mesma comunicação, a mesma linguagem, aí é onde a gente começa a ter um pouco mais de êxito. E aí, falando sobre canais, a gente gera fluxo através do canal da franqueadora, incentiva e manualiza e treina o franqueado, como ele faz também de forma micro-regional e na praça em específico que ele está atuando. E também temos outros canais, então vem gente pelo DM do Instagram, vem gente pelas redes sociais, vem gente pelo Reclame Aqui, porque também é um canal onde o cara tá falando para mim e tá me dando mais uma oportunidade de eu melhorar, essa é a verdade, e aí eu sempre digo que o cliente que reclama, ele tá te dando uma oportunidade a mais de você melhorar a experiência de compra dele, porque se ele não tivesse nem aí com a situação ou com a marca, se ele não tivesse nenhum tipo de vontade de voltar a consumir sua marca, ele não reclamaria. Exatamente. Tem um dado que eu sempre trago, que para cada cliente insatisfeito que reclama, 26 permanecem em silêncio. Então a maioria das pessoas, elas vão parar de consumir, não vão reclamar. Né? Então quando a pessoa reclama é porque ela quer um algo a mais, ela quer uma oportunidade, né, da marca pegar e corrigir o erro. E um número legal, eu estava vendo esses dias. Mês passado a gente teve 50 mil acessos no Reclame Aqui. Então, Reclame Aqui, se você for pensar, hoje é um mega canal de ou aquisição ou de estragar a reputação da marca, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, quando a gente está falando de um serviço que requer confiança e autoridade, isso é super importante, né? Eu falo, quando você compra um tênis, se você não gostar da cor ou do tamanho, em 7 dias ou em 30 dias você consegue trocar. Quando você vai num consultório odontológico, se alguma coisa for errada nesse caminho, dificilmente você tem uma posição ali de retroceder. Verdade. Né? Exceto em alguns casos. Então, essa jornada ela tem que ser fluida do começo ao fim, com bastante confiança e com bastante autoridade, exatamente para que o cliente não tenha medo no percurso. Né? Porque, poxa, ele tá ali, ele tá se comunicando com a marca, então o quanto que aquela recepcionista ela também tá trazendo todas as informações de forma clara, tá trazendo todas as informações de forma ponderada, tá falando corretamente, isso é super importante, porque melhora a jornada de consumo dele, né? Muito legal. E um dos dados que a gente até fez em termos de pesquisa é que 45% dos clientes de odontologia, eles consomem através de indicações. Então, se tem um melhor canal hoje de capturar cliente, é no referral. Você tem muita possibilidade hoje de trazer o cliente através de uma indicação. Poxa, se eu tive uma boa experiência, se a experiência foi super boa do começo ao fim, e vamos e convenhamos que jornada de consumo de saúde odontológica, ela não é nada sexy.
Né? Exatamente. Você não vai hoje, você não acorda hoje falando, nossa, eu quero ir lá no dentista fazer uma obturação, fazer uma restauração. Ninguém faz isso, Um né? clareamento ainda pode ser, né? Talvez Mas... um pouco... Procedimentos mais estéticos você tem um pouco mais essa indulgência. Agora, de forma geral, e é 95% do portfólio, é sempre por uma necessidade. Então, assim, não é uma jornada de consumo em que ela é prazerosa, como ir ao shopping, fazer um... Sim. Ela já não é mais... Ela não é tão prazerosa Não é assim. uma alimentação, um varejo vestuário, né? Exatamente. E quanto mais você consegue trazer esse nível de segurança e de confiança para quem está do outro lado, melhor. E aí, se essa segurança já passou por alguém que eu conheço, que é uma indicação, ela potencializa ainda mais. Então, acho que se tem uma coisa que dita muito e ela é um ótimo termômetro para o seu negócio em termos gerais de experiência do cliente, é o quanto você está sendo indicado. Acho que se você tiver isso enquanto marca, o quanto você está sendo indicado, o quanto você está sendo referendado através dos clientes que você atende, isso diz tem um saldo positivo ali do quanto você está entregando uma experiência do cliente legal. Tem alguma métrica, Diego, que vocês têm de, tipo assim, tantos clientes tem que gerar tanto de indicação, uma média, um indicador? A gente entende que um cliente numa unidade, ele tem um potencial de gerar até de 3 a 5 novos clientes. Então a gente sempre faz exatamente esse tipo de incentivo. Porque hoje, se você for somente pelo digital ou somente pelas mídias tradicionais, o CAC fica cada vez mais caro. Sim. A gente sabe disso, a gente está vivendo esse movimento, né? O digital está cada vez mais caro. Black Friday, então, né? Que acabamos de passar, nem se fala. Ainda estamos passando, né? Porque hoje é Cyber Monday e daqui a pouco... Eu falei pro meu time, falei, tira anúncio durante essa semana porque tá caríssimo e não tá convertendo. E não tira converte, né? Você gera muito mais curiosos do que, de fato, pessoas interessadas na sua solução. Então, assim... Em um ambiente que está cada vez mais competitivo, o custo está cada vez maior. Eu fiz um cálculo recentemente, de 2024 para 2025, o CAC no Google cresceu cerca de 10,4%. Cresceu demais, né, no final das contas. Então, assim, nem todas as receitas cresceram também nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível. Então, a gente tem que ser cada vez mais inteligente na captura de novos clientes. E indicação é um deles, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar o papo e eu te indiquei aqui, eu te recomendei ali, né? A empresa de vocês, né? O seu cliente oculto, porque a gente consegue entender quem está fazendo o trabalho de forma séria. Né? E no mundo, cada vez mais as pessoas estão querendo só, de uma forma ou de outra, não de forma na maioria, mas de uma forma ou de outra, querer tirar alguns proveitos. Pô, quem faz um trabalho legal tem que ser recomendado, tem que ser referenciado. Então, acho que esse é um ótimo canal de aquisição. Legal. Agora, você tem um indicador, por exemplo, tipo assim, para cada cliente que vai, eu consigo 1,2 de indicação? Hoje, são 5% de todos os clientes que vão, 5% dos clientes que a gente traz em termos de novas aquisições são por canal de indicação. Legal. A gente tem uma métrica de crescer isso cada vez mais. Temos alguns benchmarks, principalmente no grupo, que tem gente com 18, com 15, com 10. Então, nosso objetivo principalmente, institucionalizar um programa de indicação, que é super importante, porque quando a gente fala de franchise, quem executa lá na ponta, principalmente de serviços, é o franqueado. Então, institucionalizar um programa de indicação com benefício claro, com objetivo claro, com gamificação, isso ajuda ainda mais a tangibilizar para o cliente e para o franqueado um incentivo lá na ponta. Então, a gente está fazendo isso também. Gostei, muito legal. Vou criar isso na empresa também, viu? Pegar o insight aqui que eu tiro muita dica boa com os convidados. Só dar um recado, a gente tem alguns patrocinadores, seu cliente oculto, né? A gente acabou citando que a gente é parceiro, a Sults também, que hoje, né, é o maior software que tem, que você reúne tudo que tem dentro de uma franqueadora. E a LED 10 também, que é de painéis de LED, né? Para ver toda essa parte aí, deixar uma experiência bem bacana também no ponto de venda, muito utilizada até junto com a parte de retail media, que é um outro tipo de receita. Me conta, você estava falando de Reclame Aqui, Diego, teve algum caso de algum detrator, né, que já foi no Reclame Aqui, que vocês conseguiram reverter? Como que foi essa situação? Isso acontece bastante, assim, embora a gente não seja uma coisa que a gente incentive, mas muitas das vezes, e aí isso é dado estatístico mesmo de pesquisa, a gente roda pesquisas até para entender um pouco melhor, tem um ofensor em termos de não fechar algum tipo de tratamento, que é por falta de informação. Porque qual que é a grande questão, né? A gente tem um serviço que é muito técnico. Sim. Então, se eu falar para você sobre uma gengivectomia, uma restauração fotopolimerizável, coisas muito técnicas, principalmente para o cliente, que é o cliente médio comum, ele não vai entender um pouco.
Então, às vezes, ele fica com receio, entendendo que é uma coisa e de repente é outra. Então, acontecem muito dessas confusões. Do cliente ter um plano de tratamento onde talvez ficou muito técnico, Sim. e ele estava com uma expectativa e de repente a entrega foi um pouco diferente da expectativa dele. Então a gente, obviamente, acolhe todos esses clientes. A gente tem um corpo técnico dentro da companhia, tem dentistas dentro da companhia para entender e até mesmo para tirar e dirimir todos esses tipos de dúvidas. E a gente acaba revertendo esses clientes entendendo, olha, esse é o caminho, vai por esse momento, esse são os próximos passos no seu plano de tratamento para que ele consiga, de fato, garantir o máximo de saúde para o cliente possível. Legal. E até para fazer marketing de algo extremamente técnico é difícil, né? Exato. Porque... você vê um anúncio falando sobre gengivite, não é um anúncio legal, né? De você pegar e ver com todos os termos técnicos. Então é uma dificuldade, né? Que eu acho que como que você lida com isso, né? O que você tenta trazer para bater de frente com esse lado de técnico e de dor que muita gente remete à odontologia. E depois até um outro ponto que eu acho só legal também de você citar, Diego, que eu até fui visitar recentemente a Espaço Laser. Lá uma das táticas é dar uma cortesia, por exemplo, para a pessoa conhecer o processo de depilação. No caso seu, não tem como, né? Você dá uma cortesia para a pessoa conhecer tratamento odontológico. Então, como é que você lida com essas dificuldades no modelo de negócio? Tem uma coisa que é feito hoje já na companhia, que é a primeira consulta do cliente, ele tem lá, muitas das vezes, a gente entrega uma limpeza, uma profilaxia. Legal. Então isso já gera, de fato, uma experimentação em termos de serviço, né? Poxa, o cara tem o dentista lá na ponta, a unidade lá na ponta, ela está preocupada de fato com a minha saúde. E aí que esse é o gancho do marketing, né? A gente está preocupado exatamente com sorrisos melhores. Então a gente quer construir sorrisos no final das contas. E como que a gente constrói sorriso? Um sorriso saudável. Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm vergonha talvez até de sorrir. E sorrir de uma forma ou de outra te traz mais autoestima, te traz mais confiança, te traz mais autoridade, porque você tem esse cartão de visitas, né? Que é o sorriso. Então, uma pessoa com um sorriso mais confiante e tudo mais, ela tem mais prazer na vida. Sim. Então, muitas das vezes, difícil é comunicar o marketing tão técnico dessa forma, mas a gente traz sempre por esse viés do quais são os motivadores que o cliente busca na hora de escolher uma clínica odontológica ou de fato fazer um tratamento odontológico. E muitas das vezes os motivos eles são motivos mais subjetivos, embora a dor seja extremamente objetiva e tácita, né? Mas ele quer, sim, de fato, ter um sorriso mais agradável, ter um sorriso mais alinhado, ter um sorriso que, de fato, desperte a ele mais autoestima e mais confiança no seu dia a dia. Então, é por onde a gente segue, Legal. de fato, né, na nossa comunicação, no nosso posicionamento, que é essa proposta de valor de gerar sorrisos, construir sorrisos no Brasil e de forma com alta qualidade, mas também gerando acessibilidade para todos os clientes. Foi assim que nasceu a marca, foi assim que se posicionou durante todo esse período. Bem legal, muito bacana. É entregar valor e é uma marca que é acessível, né? Exato. Então, apesar de ter um custo acessível, vocês conseguem entregar um atendimento de qualidade e gerando valor para o cliente. Esse é o grande objetivo, né? Exatamente. E no Brasil, né, como a gente tem uma construção social, poucas pessoas ainda têm acesso à saúde odontológica. A INS trouxe uma pesquisa recente que 35 milhões de brasileiros não foram ao dentista nos últimos 24 meses. Nossa. É extremamente preocupante, né? São 35 milhões de pessoas que não conseguem ter acesso ou não foram ao dentista de fato. Sim. Então, como é que você traz isso? É consciência, cultura, educação, de fato, né? Falando, olha, prevenir é melhor do que corrigir, isso é fundamental. Então, isso é super importante que os brasileiros também tenham em mente. Mas, em contrapartida, como é que você também vai ter o efeito do espelhinho, eu chamo, que é o efeito do final do tratamento, que é quando termina, de fato, aquela ortodontia, aquele tratamento de ortodontia, de um alinhador invisível, ou até mesmo de um implante, e que o cliente ele dá aquele sorriso mesmo aberto, confiante, e ele vê, através do espelho, o sorriso dele construído. E aí ele fala, uau, é aquele momento uau do cliente que ele fala, putz, que legal que eu fiz isso, que bom que eu tomei essa decisão e que bom que eu tomei decisão baseado em uma marca que seja forte, que tenha autoridade no mercado. Acho que esse é o fundamental. Bem legal, muito top. E uma coisa interessante, né, você falou da regionalização, né? Por exemplo, quando fala em alimentação, tem gente que tem um cardápio com produto típico. Vai para o Nordeste, vai ter uma carne de sol e um queijo coalho, porque é típico de lá e inclui dentro do cardápio.
Mas no caso seus, né, existe algum tipo de produto, algo bem específico que vocês lidam em determinada região e que se eu for em uma outra odonto company não vai ter aquele tipo de Em termos gerais, a gente tem o mesmo hall de procedimentos para todas as clínicas, para todas as unidades. precificação Então, igual também? precificação muda, de acordo com a regionalidade. Mas em hall de serviços, basicamente, são os mesmos procedimentos. O que muda? O hábito de consumo. Então, quando eu falei que a receita do Brasil ela não pode ser ampliada para todos os lugares, né? A receita do Sudeste ela não pode ser ampliada para todos os lugares, é exatamente disso que eu estou dizendo. O hábito de consumo ele muda em determinadas regiões. Então, você tem o Norte e o Nordeste, que em termos gerais tem uma representatividade de implantes maior do que no Sudeste e no Sul. Uhum. Talvez seja porque teve uma construção sociodemográfica ali, as pessoas talvez não tivessem tanta acesso à saúde bucal lá e por isso perdem precocemente os dentes. Então tem um hábito de consumo que é diferente. Em contrapartida, no Sul você tem um hábito de consumo de mais ortodontia do que no restante do Brasil. Então tem algumas mudanças, né, algumas diferenciações em termos de hábito de consumo. Então é super importante que a gente compreenda isso aí através de dados, de fato, né, entender um pouco mais do hábito de consumo, entender qual que é a minha persona de fato naquelas regiões e me posicionar de forma correta. Legal. Agora sim, não sei se é opinião minha, Diego, você vai entender muito melhor, mas eu acho que está evoluindo o cuidado bucal da população, porque assim, eu estava até vendo com a minha esposa esses dias, falando assim, não, gente, geração dos nossos avós, todo mundo usava dentadura, né? Se pegar hoje, todo mundo usa. Ah, dos pais, tem que fazer, tem canal, tem isso, tem aquilo. A geração mais atual eu acho mais raro. Não sei se é por causa que melhorou os cuidados bucais ou se é porque também depois vai envelhecer. Mas você vê que está tendo uma evolução das pessoas, da conscientização, apesar de ainda faltar muito? Bom, na última pesquisa que a gente fez, houve a seguinte find que a gente trouxe ali. 65% dos entrevistados disseram que vão ao dentista por prevenção. Isso é super positivo. Poxa, se a gente está falando de 65% de pessoas que vão ao dentista por prevenção, isso é ótimo. A gente tem menos preocupações em termos de correções, né? Então fica um tratamento menos ofensivo. Só que em contrapartida, numa próxima pergunta, todas as vezes que você foi ao dentista, quantos procedimentos você fez? E basicamente 47% dos entrevistados disseram que fizeram mais de 3 procedimentos. Que aí é contraintuitivo a quem faz prevenção, porque quando você faz prevenção, não vai ter problema. Teoricamente você teria menos problemas. Então assim, óbvio que tem crescido ainda mais esse nível de conscientização, as pessoas entendem que precisam, né, de ir ao dentista de forma regular, de fazer a prevenção de fato, mas em contrapartida você não tem esse hábito muito ainda muito ferrenho em todas as pessoas. Um dado importante também é que cresceu o número de beneficiários de saúde odontológica dentro das operadoras de saúde. Eu mesmo não tinha antes, deve ter uns 3 anos que eu fechei plano odontológico e para mim vale a pena. E tem uma prática exatamente que as operadoras estão fazendo, que elas te dão o odontológico através do saúde, né? Então você fecha a saúde, de repente você ganha, porque no final das contas o custo assistencial é muito pequeno perto do que o até para saúde. os funcionários da empresa a gente colocou agora. Isso. Então tá aumentando isso. Então quanto mais acesso a gente tiver, mas ainda assim são só 36 milhões de pessoas, de beneficiários em saúde odontológica no Brasil, né? Então ainda é pouco perto do potencial que a gente tem. Então existe sim uma curva de melhora. Acho que essa curva ainda ela tem um espaço para ser melhorado, para crescer de fato, e a gente vai chegar lá através tanto das operadoras odontológicas, como também, né, de marcas como a Odonto Company, que faz isso de uma forma democrática, trazendo o melhor da saúde odontológica para o brasileiro. Legal. E um outro ponto que eu vejo muito, né, tanto os nossos clientes quanto eu como pessoa também, é a parte dos 6 meses, né, que é o tempo, pelo menos, recomendado que os planos liberam para limpeza. Então, assim, né, eu não entendo como é que um tanto de empresa até hoje não tem um software, né, que seja uma Sults, por exemplo, que consegue controlar tudo, ou CRMs também que ajudam, mas para, assim, tá chegando 6 meses, pega e chama o cliente e fala, olha, tá chegando o seu tempo de você pegar e fazer uma nova limpeza. Se chama, a gente faz, entra a receita ali, né, no consultório e a gente tá mais bem atendido. Mas são raríssimos os casos. De todas as clínicas que eu fiz até hoje, uma só me mandou mensagem lembrando de 6 meses. Então, acho que é um problema, né, que envolve, né, essa recorrência
que dá para aumentar em cada unidade, né? Cara, CRM é um assunto que para mim é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, assim, em termos de tecnologia, dados e como que a gente pode tirar o máximo de proveito disso, né? Tive boas experiências com isso, estou tendo boas experiências com isso porque eu acho que é exatamente isso. Em um ambiente cada vez mais competitivo, em que o novo cliente está cada vez mais raro ou ele está mais caro, é super importante que a gente consiga extrair o máximo de valor daquilo que a gente já tem. Né, que é um cliente dentro da nossa base, que já teve um consumo com a gente, já teve uma experiência do cliente de uma forma ou de outra foi satisfatória, se nada tivesse ofendido ele. Então, como que a gente consegue olhar para dentro do nosso aquário e tirar o máximo de valor daquilo? Então, para mim, o CRM ele é fundamental numa estratégia de recorrência, principalmente desses clientes. E como você mesmo falou, a cada 6 meses eu tenho uma nova oportunidade de falar para ele de forma... De chamar a atenção para ele de forma consciente, que ele tem que voltar para continuar prevenindo, para ele não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Então, e até uma boa prática que eu já vi, Diego, não sei se você já chegou a fazer, é no dia que sai já da consulta, já deixar pré-agendado para daqui 6 meses, porque assim, você vai chamar daqui 6 meses, mas já pode deixar um pré-agendado. Eu, por exemplo, minha agenda é lotada, eu estou viajando direto. sim. Se eu já tiver um compromisso marcado, para mim é muito bom. Não, para você é super ótimo no final das contas, porque, putz, já tá lá marcado, você sabe com antecedência e tudo mais. A grande questão é que 6 meses é um tempo Acontece para tanta coisa. arrefecer exatamente muito grande. Então, um dos principais desafios é como eu cadencio essa régua de comunicação tão dispersa, né? Sim. É diferente de, putz, daqui a 7 dias eu te dou um bônus, um cashback, daqui a 7 dias você volta na minha unidade, compra de novo e você consegue consumir esse cashback, que é ótimo. Gera maior recorrência, né? Ver o CRM bônus aí, como que eles estão crescendo, né? É exatamente isso. Mas como que eu faço num prazo tão longo, né? Hoje a gente tem procedimentos que ele tem um vencimento de 5 anos. Uhum. Então o cara teria que fazer, obviamente, que a cada 6 meses ele deveria ir na unidade, fazer o cuidado, fazer a avaliação, mas tem um procedimento dele que vence em 5 anos. Então, a partir do momento em que eu tenho uma régua tão dispersa assim de consumo, como que eu consigo comunicar com ele de forma estratégica para cadenciar esse cliente para que ele não se perca no processo? E sem ficar chato. E sem ficar chato, sem eu tomar um bloco ou um spam. Exatamente. Então, esse é o grande desafio, né? Eu acho que para todo mundo de saúde, esse é o grande desafio no final das contas, né? Seja das operadoras de saúde, que de uma forma ou de outra, para elas é muito benéfico prevenir do que corrigir, porque o custo assistencial vai ficar maior, assim para a gente também é super importante, porque o brasileiro prevenindo, ele vai usar talvez mais vezes a clínica odontológica, ele vai estar sempre muito bem assessorado. Então, fazer esse CRM de forma inteligente, esse é o grande desafio. E aí sim, ter uma abertura correta, olhar para ele de uma forma que, putz, a cada 1 mês eu faço qualquer tipo, olha, estamos preocupados com você, daqui a 5 meses a gente vai ter um novo encontro, espero você aqui e tudo mais. E você vai cadenciando ele até chegar ali no próximo momento de realmente ele ter que ir para a clínica ou naquele agendamento que já está pré-estabelecido, ou então de fato fazer um novo agendamento. Então esse é o grande desafio, de cadenciar esse cara dentro dessa janela tão grande. Legal. Diego, tem um papo rápido agora, resposta rápida, pergunta rápida, chama experiência do empreendedor, então vou te fazer algumas perguntas bem rapidinhas, beleza? Boa. Qual segmento que hoje você é mais mal atendido? Qual segmento que eu sou mais mal atendido? Eu acho que restaurante, cara. Restaurante. Alimentação. Qual segmento que você é mais bem atendido? Não vale o odontológico. Boa. Mais bem atendido. Oficina mecânica. Ó, legal. É a primeira vez, depois eu quero saber os detalhes. Qual o livro que você gosta de ler? Putz, tem vários. Mas se eu fosse recomendar um, Sociedade do Cansaço. Li recentemente, é um bom livro, assim. Legal. Qual frase que você gosta? Eu gosto de uma frase que minha mãe que me ensinou, que a educação é o caminho mais curto para o sucesso. Muito bacana. Qual ídolo ou mentor que você tem? Cara, eu gostava muito, desde pequeno, gostava muito do Senna. Legal. Bem bacana. E o que dói mais? Dor de dente ou dor de cabeça de empresa? Cara, dor de dente é fácil de tratar. É só ir numa clínica odontológica da Odonto Company que você resolve, né? Às vezes a gente tem, como empreendedor ou como executivo de mercado, você tem vários desafios no dia que aí dá uma dorzinha de cabeça. Mas a gente tem resiliência suficiente para passar por isso. Os dois resolvem, né? Isso é tranquilo. Exatamente. Bom demais. Diego, falando de próximos passos, né? O que vocês têm como plano, né, da companhia? O que você quer implementar, seja inteligência artificial, o que traz de novidades aí dentro do setor?
Eu acho que dentro do setor tem, principalmente para a experiência do cliente, tem tido cada vez mais uma adesão de inteligência artificial. Acho que isso é algo que vem, uma tendência que vem para solidificar cada vez mais. Cada vez, todo dia, toda semana tem uma nova inteligência artificial, tem coisas sendo melhoradas, então Sim. acho que todo mundo tem que estar atento a isso, de fato, porque de um jeito ou de outro ela estará inserida no nosso dia a dia, né? Então, principalmente para o relacionamento com o cliente, inteligência artificial, olhar a inteligência artificial não somente para fazer o atendimento ali, o primário, né? O FCR da vida, né? O First Call Resolution. Não é só olhar para isso, mas o quanto ela também pode ser atribuída dentro de processos dentro da companhia que podem gerar mais otimização, melhor insights em termos de dados, porque tem hoje inteligências artificiais que podem te cuspir de forma bem educada, mas trazer vários outputs importantes da sua base de dados. E isso começa a ter uma capacidade de personalização. E a gente falando sobre CRM, isso vai te trazer muito mais motor de alavanca e de potencializar a sua capacidade de gerar receita. Eu acho que isso é fundamental. Trazer inteligência artificial para dados é muito importante. Então eu vejo isso como uma aposta tanto da companhia quanto também de outras no setor que podem ser muito benéficas para o próximo ano. Muito legal, muita coisa nova, muita coisa boa aí para vir. E algo específico para tratamento dentário, tipo alguma nova tecnologia, alguma coisa? O que a gente tem visto hoje no mercado é que, em termos de saúde odontológica, principalmente agora, recentemente saiu uma resolução em que os dentistas eles poderão fazer o receituário de Monjaro. Eu vi essa notícia. Deve estar bombando, né? Então, tem que sempre tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, porque a gente está falando de saúde de uma forma geral. Sim. E existe uma questão ética e moral, né, de sempre ter um pouco mais de parcimônia e ser um pouquinho mais conservador nesses quesitos para que a gente também não dê o passo maior que a perna, né, e não gere nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de problema. Então, vocês deram alguma instrução para a rede de como proceder? Porque deve ter aumentado a demanda, né, depois a gente disso. deu algumas instruções, principalmente ali alinhada mais com os jurídicos, dado que é uma resolução recente. A gente está tateando de fato isso, Sim. porque quando começou também a questão da harmonização facial, que foi, né, liberada pelos profissionais odontológicos, também a gente fez todo esse processo de adesão, de fato a gente ter um pouco mais de instrumentalizar o franqueado para que seja Sim. da melhor forma possível e não seja algo que deponha contra a marca, nem contra o franqueado, nem contra a unidade. Então a gente tem pés mais no chão nesse quesito, obviamente que pensando sob a ótica de oportunidade sempre é bom, Sim. mas a gente é conservador nesse quesito para que a gente tenha o máximo de aderência possível e da melhor forma possível, melhorando a experiência do cliente como um todo. Sim. Até porque vocês têm uma marca com mais de 1.400 unidades, então Exato. a gente sabe que qualquer coisa ali de errado pode respingar na marca como um todo e perder a credibilidade que foi construída ao longo de vários anos. Não dá para ser aventureiro nesse mercado, acho que cada vez mais o mercado ele se afunila nesse sentido, né? Não dá para a gente ser aventureiro, não dá para as marcas serem aventureiras. Acho que a gente tem que ter o máximo de respeito, principalmente no franchise, porque eu estou lidando com um franqueado que apostou talvez uma grana da vida nesse negócio e tudo mais, então tem que ter esse nível de responsabilidade com ele e, em contrapartida, também ter um nível de responsabilidade com o nosso cliente para que a nossa marca seja cada vez mais perene, né? Acho que todo mundo aqui quer construir marca por mais de 15, 20, 30, 40, 50 anos. E não é sendo kamikaze que você constrói isso, né? Com consistência, fazendo o básico bem feito todos os dias. É verdade, muito bacana. Diego, só aproveitando, né, mudando um pouquinho de assunto, mas para saber um pouquinho, né, do segmento que você atuou, também de lavanderias, né? Eu tá até participando das feiras da BF, que foi onde a gente até se conheceu. Cada dia tá mais comum, né? Ter lavanderias autônomas, ter mercado autônomo. Então, acho que o sonho de muita gente que eu converso, falar, eu quero ter uma empresa sem ter funcionário, tudo funcionando bem, né? E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Mas como que você enxerga que é um mercado que também teve um crescimento muito grande, abriram vários novos players, algumas pessoas falam que já está começando a saturar. Como é que você enxerga essa parte do consumidor querer o autônomo, né? Cada vez mais ali? Cara, eu acho assim, em termos gerais, e até falando um pouco da minha experiência anterior, né? Todo mundo vai, e tanto o consumidor quanto o novo investidor, o novo empresário de franchise, ele vai ir para um caminho em que seja mais autônomo, menos talvez a barriga no balcão, vamos dizer assim, né? É natural até.
O que a gente enxergava lá e olhando hoje de fora e tudo mais, como eu vejo, né? Existe sim uma tendência da autonomia, de fato, nas lavanderias, e aí vários outros segmentos se juntaram, principalmente construtoras, incorporadoras, então incorporando prédios já com Verdade. lavanderia, então é um serviço que já está acoplado ao condomínio, e eu acho isso fantástico, porque você aumenta talvez a capacidade de um apartamento que não precisa ter uma Sim. lavanderia e você... E gratuito, um que eu vi esses dias, porque sempre eu vi cobrado. Aí eu me hospedei num Airbnb aqui e falaram lavanderia gratuita. Você pega, leva sua roupa, você não paga taxa nenhuma. Isso é ótimo. Eu achei muito legal. Isso é ótimo porque quando eu estava na 5ASEC, que foi minha experiência anterior, apenas 4% da população economicamente ativa consumia lavanderia, tendo o potencial de 20%. Legal. Tinha um potencial de quintuplicar o mercado. Então esse tamanho de mercado ele era super importante. E uma das coisas que eu vejo e sempre vi, isso é cultural do brasileiro, quando ele casa, ele compra basicamente cama, fogão, geladeira e máquina de lavar. Verdade. É impressionante isso, porque está culturalmente nosso, né? A gente viu nossos pais, nossos avós, todo mundo tinha lá um tanque, alguma coisa do tipo, então faz sentido eu comprar uma máquina de lavar para continuar lavando roupa em casa. E a gente percebe que isso está sendo um movimento que é super importante e super válido porque vai gerar mais consciência para as pessoas de trabalharem e de consumirem lavanderia. Então vai aumentar esse mercado de uma forma ou de outra, vai amplificar essa penetração de mercado e obviamente que as marcas têm que estar muito bem atentas em como eu consigo falar com uma geração nova, que é a geração de fato que quer o autônomo, que quer o eu vou lá e faço, né, o do yourself. E como é que em algum momento dessa geração ela vai chegar em um momento de ruptura em que ela não quer mais fazer isso. Talvez porque tem uma agenda mais agitada, talvez porque agora quer pagar pela conveniência. Sim. E como é que eu vou gerar esse lastro de marca e de experiência de consumo para que lá na frente ele lembre de mim e não do meu concorrente. Legal. Eu acho que esse é um grande vetor de tendência. Como é que eu construo marca hoje com as novas gerações que buscam de fato autonomia, de ser um pouco mais tranquilo, mas em algum momento da vida eles vão buscar um pouco mais de comodidade e em vez de eles lembrarem do meu concorrente, eles lembraram de mim. Então acho que esse é olhando para a tendência de mercado. Assim. Muito legal. E bate muito uma coisa que você falou que eu nunca tinha pensado, a questão do espaço. Né? Eu fico muito aqui em São Paulo, em Airbnb, que é praticamente, né, cozinha, quarto ali. É isso. E nenhum tem máquina de lavar roupa. Então, realmente, porque não cabe uma máquina de lavar roupa. E as incorporadoras... E ainda tem um problema de secar, né, Diego? Exato, porque atualmente ainda tem máquina que lava e seca, mas ainda tem isso, né? E você vê que as lavanderias autônomas, elas são lavanderias, são máquinas diferentes das máquinas convencionais que a gente compra no varejo, né? Sim. São máquinas até mais preparadas, então tem uma capacidade melhor de limpar, tem uma capacidade maior de secar e tudo mais. Então, assim, é uma outra experiência também de consumo. E eu acho que até o tempo, né? Se você lavar numa máquina convencional, para você lavar e secar, vai no mínimo 4 horas. Numa máquina dessas, você vai fazer todos os 2 ciclos, né, de lavar e secar em 45, 50 minutos no máximo. Legal. Então, seu tempo hoje vai ser muito mais dedicado. E as grandes marcas, elas pensaram de uma forma muito inteligente, colocar um coworking do lado, tem algumas que colocaram um café. Então, obviamente, você gera uma conveniência, atrai o cliente para aquilo que ele necessita, que é lavar roupa, no final das contas, que também não é uma jornada sexy. Mas também faz com que ele gere mais produtividade. Sim. Porque tem um cowork ali, tem um Wi-Fi livre, o cara consegue fazer uma reunião, consegue fazer um meeting enquanto tá lavando a roupa. Terminou de lavar, sobe pro apartamento e a vida continua. E às vezes ainda vende alguma coisa, aumenta o ticket médio, né? Exatamente. E tem algumas franquias e algumas marcas que eu sei, e até do meu passado, que tem o aplicativo que também informa, olha, sua roupa terminou e tudo mais. Legal. De lavar, terminou de secar, então já pode tirar. Então assim, essa é uma conveniência que vem para ficar, e ainda mais em grandes centros em que os apartamentos estão cada vez mais restritos em termos de tamanho. Sim. Né? As incorporadoras, elas viram isso como um benefício de agregar valor para o seu condomínio também. Então é super importante, você vai num condomínio, você já tem aqui a lavanderia, em vez de você ter um espaço alocado dentro do seu apartamento, já propriamente para isso, aumenta o valor do condomínio, aumenta a percepção do cliente. Então, Sim. assim, tem vários fatores externos que ajudam isso. Se está saturado, eu ainda não sei, porque como eu falei, né, tem um mercado ainda de crescimento. Sim. Que é exponencial. Agora, eu entendo que
marca que fizer o melhor desenho em que gera uma comunicação, gera uma experiência do cliente no começo ali da vida dele, talvez que o share of wallet dele seja um pouquinho mais apertado, lá na frente vai colher bons frutos. Muito legal. E acho que você falando agora, a concorrência vai ser com os próprios condomínios, né? Dependendo. Acho que isso que pode ser um dos maiores concorrentes. Porque eles podem perceberem que tem uma linha de receita ali que é apropriada para eles. Bem legal, muito bacana. Diego, gostaria de agradecer, né, a presença. Acho que o papo foi muito bom. Eu já tinha assistido você em outro podcast, né? Até fiz o convite, porque realmente foi muito bacana. Eu aprendi muito com o conteúdo que você já tinha falado em outro podcast. E deixa um recado final, né? Algo que você queira citar, para a gente encerrar aqui também. Cara, agradecer pelo convite, obrigado mesmo. O Bruno é um cara que eu tô sempre seguindo lá, principalmente no LinkedIn. Parabéns aí pela nova sócia, né? Recentemente lá no Shark Tank. Sim. Então, assim, cara, em termos gerais, acordar todo dia, fazer o básico de uma forma muito bem feita, fazer de forma disciplinada, com constância, que a gente vai cada vez mais ganhar espaço em qualquer coisa da nossa vida, seja na pessoal, na profissional, a gente vai trilhar bons caminhos. Bom demais. Brigadão, Diego. E obrigado a você que assistiu aqui ao Seu Cliente Podcast. Viram que o conteúdo foi top, né? Diego deu uma aula aqui e sempre vão ter grandes convidados. Então siga a gente, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Muito obrigado.